Boa noite, amigos, tudo bem? Já são aí 8 horas em ponto. Vamos começar devagar esse bate-papo, essa troca de experiências, né? Vou chamar o Alex para ir chegando por aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou a Tita Moraes, sou sommelier, atuo como sommelier de importadora aqui no Rio de Janeiro, sou associada da ABS, fiz o curso de formação pela ABS, né? A gente tem uma história aí muito bacana. A ABS aqui no Rio de Janeiro cumpre um papel muito importante na formação de novos profissionais que atuam no mundo do vinho. Também tem um papel muito importante em acolher, em agregar esse público que se torna apreciador de vinho, né? É um público muito importante para nós, mesmo quem não atua, né? Ela tem um papel importante com profissionais, na formação de profissionais, e tem um papel importante também para direcionar, para agregar e para desenvolver várias atividades entre enófilos, pessoas que gostam de vinho, de apreciar vinhos e gostam de estar sempre por aí envolvido em algum assunto sobre vinhos, bate-papo, prova, degustação. É um grande prazer hoje mediar essa conversa aqui pela conta da ABS. Olha a responsabilidade. Estava esperando aí 50 dias de quarentena até ter um bom motivo para passar um batom. Obrigada, ABS! Então, gente, o nosso bate-papo vai ser um bate-papo um pouco mais dinâmico, né? A gente vai mostrar algumas fotos. Cadê o Alex? Ver se ele já chegou. Ainda não? Ok. Tudo bem, vamos aguardar. Então, é isso, né? Vou contar um pouquinho da minha história enquanto a gente dá um tempinho pro Alex chegar. E aqui no Rio já faz mais ou menos uns 2 anos que eu trabalho como sommelier para Casa Flora, importadora. Hoje eu separei 2 vinhos muito interessantes para acompanhar esse bate-papo. Eu não vou contar a história hoje na verdade eu vou só acompanhar as perguntas, vou acompanhar atentamente aí o pessoal que vai participar, que vai deixar alguma dúvida, que vai perguntar alguma coisa para o Alex. E enquanto o Alex está contando a história dele, né, tem aqui comigo um vinho espanhol, um tinto, um Gran Reserva, que eu separei, a imagem vai estar invertida, mas vocês entendem o caos, Pata Negra, Gran Reserva, ok? E a gente tem também um rosé que eu gosto muito, que está sempre aparecendo nas minhas redes sociais, que é o 99 Rosas Rosado, ok? Então, esses são os 2 vinhos que eu separei aqui para me acompanhar nesse bate-papo. Então, eu fiz um convite, se você tiver um vinho espanhol aí perto de você, que você queira degustar aqui junto com a gente nesse bate-papo, nessa troca de experiência, já vai separando o seu vinho aí, vê se ele está na temperatura certa, né? Coloca aí as taças, não sei se você está sozinho, se tem mais alguém aí para degustar esse vinho com você. Traz um vinho para degustar aqui com a gente, para assistir esse bate-papo, ok? Tenho certeza que vai ser interessante, né? Se você está aí reclamando que está bebendo seu vinho sozinho, vem beber seu vinho com a gente, né? A gente vai aí trocando um pouquinho das experiências. É bom que seja um vinho espanhol, porque aí à medida que o Alex vai contando as cidades, os vilarejos por onde ele passou, né? Os vinhos que ele experimentou, os vinhos que ele provou, então ele vai de repente explicando um pouco mais sobre uma uva específica, sobre as características, né? Como é que o vinho se apresenta lá, como é que é a cultura, o que muda, né, do vinho espanhol consumido lá
para o vinho espanhol consumido aqui? Será que a expectativa, né, das pessoas aqui é diferente da expectativa que o público tem lá? Né? O que muda? Vamos descobrir. Vamos ver aí o que é interessante. Tá bom? Alex, vamos lá. Cadê você? Tô numa ansiedade para abrir esse vinho. Por enquanto só alegria, ninguém perguntou nada. Tá de boa. Maravilha! 80 pessoas com os olhos aí na página da ABS, loucos para acompanhar esse bate-papo. Vamos lá. É bacana a gente descobrir essas ferramentas, elas sempre estiveram aí para a gente utilizar, mas agora que de repente a situação mudou, né? Agora que de repente todo mundo está em casa, né? As pessoas estão aí com uma restrição de se movimentar, de sair, né? De continuar exercendo as suas atividades, de ir aqui, de sair, de ir a um bar, de ir a um restaurante, degustar um vinho, né? Então, o que acontece? A gente está tendo aí uma experiência diferente, cada um na sua casa, cada um na sua zona de conforto, né? Tentando buscar maneiras inteligentes, maneiras seguras de continuar fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é degustar um bom vinho, que é bater um papo bacana. Então a gente percebe que várias confrarias se formaram, confrarias virtuais, né, se formaram para tentar manter aí as atividades sempre, né, sempre funcionando, mesmo nesse período onde as pessoas não podem se encontrar. E quem não tinha a menor afinidade com essas ferramentas, né, com essa conta, né, de Instagram, essa ferramenta de live, né, tá começando a descobrir, começando a se aventurar, começando a investigar ali de curioso, vendo o que funciona, o que dá para fazer, e aí a gente descobre que dá para fazer muita coisa legal, dá para a gente continuar aí a nossa rotina, o nosso bate-papo de uma outra forma, claro, mas mesmo assim dá para estar de alguma maneira todo mundo junto, porém à distância, aí fazendo uma boa degustação, batendo um papo bacana, saudável, mantendo as pessoas unidas e conectadas de alguma maneira. Então, tô sabendo aqui que o Alex chegou. Vamos convidar. Beleza. Cheio aqui. Agora é só aguardar o Alex aparecer na tela. Beleza. Boa noite a todos. É um grande prazer estar falando sobre duas paixões, o vinho e o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago era algo que eu tinha vontade de fazer há bastante tempo. Eu li um livro, e nem todo mundo esconde isso, né? Mas é o Diário de um Mago que geralmente motiva as pessoas. Eu tinha 17 anos, 15 anos e lia de forma despretensiosa e apareceu à vontade. E várias vezes eu tive quase para fazer o caminho, só que sempre acontecia alguma coisa e não fazia o caminho. E aí, ano passado, eu estava num momento meio que emblemático da minha vida. Eu falei, caramba, eu vou fazer uma viagem em novembro, que é meu aniversário. E comecei a pesquisar alguns lugares para ir. Aí pensei para a Índia, pensei para Tailândia, mas tudo tinha umas questões climáticas. E aí me veio o caminho. E tem umas coisas no caminho que são muito engraçadas, né? Uma das coisas do caminho ele fala o seguinte, que não é você que escolhe o caminho, é o caminho que te escolhe quando você vai fazer e como você vai fazer. E aí em um mês eu decidi fazer o caminho. Só que nesses 30 anos que se passaram,
apareceu uma outra paixão, o vinho. E eu entrei na ABS em 2009, eu não bebia nada, eu comecei a beber e a pesquisar sobre vinho em 2006, 2007, 2009 realmente eu comecei a buscar um aprofundamento maior na ABS, entrei nos grupos de degustação. E as minhas viagens, a partir de 2009, elas passaram a ser mistura de aventura, mistura de ecoturismo e sempre tinha que ter alguma pegada de vinho, alguma visita a alguma região vinícola. E, claro, eu estudava um pouco antes a região vinícola e, para ser bem sincero, era onde eu mais aprendi, assim, porque eu estudava a região vinícola e degustava e loucamente, assim, eu bebia 200, 300 vinhos naquela viagem e voltava com uma análise sensorial, gustativa absurda sobre a região. E aí, quando eu fui fazer o caminho de Santiago, eu falei, poxa, Espanha é uma região esplendorosa, produz vários vinhos, vamos dar uma pesquisada também que tem, onde o caminho passa. E aí pesquisei algumas coisas soltas que tinham em blogs, as pessoas tinham escrito, e fui aos livros que eu tinha para poder ver. E aí eu vi que passava por várias regiões bem legais. Passava por Navarra, passava por Rioja, passava por Bierzo, e por fim na Galícia. Então, assim, eu falei, cara, é uma oportunidade enorme de aprender sobre a Espanha, passar 30 dias bebendo vários vinhos e com um adendo, com uma profunda reflexão, que o caminho ele te traz isso. E essa palestra de hoje, se é que eu posso dizer assim, ela vem me estudar um pouco, né, do que é o caminho para incentivar as pessoas, de repente, a fazerem o caminho. E o pessoal que é do mundo do vinho também fazer uma viagem diferente do vinho, que você vai passando pelos terroirs, você vai passando pelas regiões vinícolas, você vai sentindo a diferença de solo, a diferença. E durante o caminho eu comi muita uva no pé, uva madura, uva já passada. E te dá assim, pô, é um negócio, Né? é uma experiência. E olhem para mim assim, poxa, mas será que qualquer um pode fazer? Ou tem que estar. Não, o caminho, cada um faz o seu caminho da maneira que quiser, como quiser. Se quiser pular etapa, pode. A única coisa, tem que caminhar 100 quilômetros. Caminhou os 100 quilômetros, é considerado o caminho. Então, se você. Eu fiz o caminho francês, tem vários caminhos, e agora eu vou começar a fazer um mix do caminho com os vinhos e as experiências, e aí você vai mediando, vai falando das perguntas que vão aparecendo, e eu vou nessa pegada aí. Um brinde, né? Não pode faltar o vinho, né? Então, Não, estamos é, preparados. pra gente e pra galera que tá assistindo também, em Vino Veritas, né? No vinho tá a verdade. Saúde. Eu fiz o caminho francês, que começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França. A 9 quilômetros de Saint-Jean-Pied-de-Port tem uma comuna, tanto que é considerada a menor comuna da França, mas a maior do País Basco, que o País Basco está incrustado ali. Tem bastante taná, e eu bebi um taná nada rebuscado lá, porque a cidade é muito pequena, não tinha nada esplendoroso assim. Até porque ali está mais ou menos próximo do Mar de Ram. Então tem uma influência de taná, apesar de ter Cabernet Sauvignon ali. E comecei ali. No dia seguinte, eu fui para Roncesvalles, que Roncesvalles é uma abadia, é uma cidade que praticamente só tem uma abadia. E tem um fato bem curioso de Roncesvalles. Essa abadia, esses monges, eles fizeram com que se desenvolvesse a cultura vinífera na região. Tanto que tem uma máxima do caminho. O caminho se faz com pão e vinho. E aí, não só ali, como em todo o caminho, fez com que prosperasse várias regiões vinícolas, porque o vinho não era uma bebida por si só, era considerado um alimento para os peregrinos. E realmente a gente bebe todo dia. E o caminho ele tem várias coisas interessantes. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste.
tudo que você programa não acontece. Então você, eu vou caminhar tanto no próximo dia, você não caminha. Aí você bebe para poder relaxar. No outro dia você caminha mais, aí você bebe porque você está feliz. E você brinda o tempo todo a vida, porque cada dia você encontra pessoas diferentes e o vinho termina aproximando as pessoas à noite nos albergues, nos hotéis, onde você vai dormir. De Roncesvalles, eu fui mais alguns dias, eu fui para Pamplona, e Pamplona já é, vamos dizer assim, a primeira região mesmo que a gente passou, que é Navarra. E Navarra é conhecida pela garnacha. Navarra ela fica no fundo da Rioja, né? E tem altitude, são vinhedos de altitude, solo bastante fértil, porque é argila, né? Então produz bastante garnacha lá, um vinho bastante tintureiro, um vinho com uma alcoolicidade legal, um vinho bastante interessante, que mais à frente eu vou falar quando a gente entrar na Rioja. E a garnacha, na Rioja não, em Navarra, foi legal. Foi legal porque deu para sentir as diferenças dos vinhos das Rias Barras. A garnacha ela tem, Navarra tem 5 regiões: Rias Barras, Rias Altas, Alcaçur, Barra Montanha e Tierra Estela. E o vinho principal é em Rias Altas. Então há uma grande diferença, porque Navarra ela recebe uma influência dos ventos que vem do Mediterrâneo e fica protegida dos ventos do Atlântico através da Cordilheira de Cantábria. Então, assim, são vinhos diferentes e que são bem interessantes. E aí depois eu... Um instantinho para Claro. fazer algumas perguntas que já surgiram nesse meio tempo. Né? Tem um pessoal perguntando quando você começou o caminho, qual época do ano, né? E qual estação? Aí eu comecei em 18 de outubro, que era o outono já caminhando pro inverno, né? Tanto que nessa parte inicial eu peguei um pouco de frio. Isso era muito legal quando passava nos vinhedos, porque de manhã eu pegava 14 graus, 15 graus, quando dava meio-dia já estava, sei lá, 25 graus. Eu fui com um Garmin Fenix 5, então ele me dava altitude, me dava temperatura, me dava vários dados assim que para mim eram importantes. E eu percebi a amplitude térmica. E isso foi muito legal. Porém, quando começou do meio para o final, já na parte montanhosa, Bierzo, e que eu vou entrar na Galícia, eu peguei neve em Bierzo. Então, assim, o final foi bem doído. Imagina. Maravilha. Outra pergunta também que fizeram é se dentro desse teu percurso, o caminho que você escolheu fazer, se você desviou um pouquinho para visitar alguma vinícola que você ficou muito interessado, se alguma dessas visitações foi paga ou se foi tudo aberto e gratuito. Não, eu não visitei nenhuma vinícola em si. Só dei aquela entrada rápida em vinícolas que eram realmente no caminho. Você chegando em Logronho, né? Nós temos algumas vinícolas, inclusive tem uma até, a Irache, que é uma vinícola super famosa da Rioja. Ela tem uma fonte de vinho que é para o peregrino, e eles colocam 100 litros de vinho diariamente lá para as pessoas abrirem a torneira, coloca o seu cantil, o seu bornal, enfim, sua garrafa lá de água mineral vazia, enche de vinho e caminha. Eu caminhava com água, mas no final eu conheci um coreano muito engraçado, que ele caminhou o tempo todo se hidratando com vinho. Ele ia no supermercado, comprava meio que um vinho de garrafão, sei lá, €1, ele colocava no cantil dele e seguia. Então tem para tudo quanto é gosto. Tem para tudo quanto é gosto. E aí em Pamplona, foi a primeira grande cidade assim que eu cheguei. Achei muito legal. É uma cidade que ela tem a festa de São Firmino. Esse ano não teve, salvo engano, por causa do corona.
E a grande pegada lá é a garnacha, né? Porque está dentro da região de Navarra. Aí depois eu segui e fui para Rioja. Aí você entra pela Rioja, pela Barra Rioja, aí segue, pega um pouco da Rioja Alavesa, que é a principal região da Rioja, que dá os melhores vinhos, pela questão, ela está colada nos declives, né, e aclives, nos aclives da Serra Cantábria. Então, além de ter um solo muito bom, tem uma questão de drenagem. Então, é um solo de argila com calcário. Então, termina que os vinhos dessa parte, isso foi um negócio bem legal que deu para perceber. A diferença nos vinhos da Rioja. Os vinhos da Rioja Barra, eles tinham uma alcoolicidade maior. Os vinhos da Rioja Alavesa, eles tinham um pouco mais de acidez, mas eram muito mais delicados. Então, foi bem legal de perceber essa diferença nos vinhos dentro da própria Rioja. E observando o terroir. Legal. Queria fazer uma pergunta para você, né? Uma pergunta minha mesma, né? Claro. A gente percebe aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem mais intimidade, encontra mais material, acaba estudando mais facilmente, até por conta do idioma, por conta da língua, né? O vinho português. Você sentiu que alguma região, né, por onde você passou, algum dos vinhos que você tomou, que tem uma lembrança, uma afinidade com o estilo português, pelo menos de alguma das regiões ali próximas da Espanha, ou não? Ou todo vinho espanhol que você degustou tem muita personalidade, tem uma característica muito própria e ele acaba sendo bem mais diferente do que similar, embora algumas uvas ali, né, tanto na Espanha quanto em Portugal, acabem sendo as mesmas espécies, né, em alguns casos. O que você achou aí nessa comparação? Bem, assim, eu não passei por Ribeira del Duero e peguei o finalzinho, a Galícia, o final que é Rias Barras e Ribeira Sacra. Rias Barras e Ribeira Sacra, a gente tem muito albarinho, é uma característica de muito vinho branco nessa região, pouco tinto. Até porque a Galícia é próximo do oceano e chove muito. Chove muito. Então, há uma propensão natural, uma característica natural da região à produção de vinho branco. Então, o que eles têm lá é albarinho. E em Ribeira del Duero, que termina se aproximando mais de Portugal, né, e você termina tendo esses vinhos. Eu não passei por lá, mas o que eu procurava fazer? Quando eu ia em algumas wine houses assim, mais importantes nas grandes cidades, como Burgos, Logronho mesmo, eu procurava pegar os melhores vinhos e botar eles e parear e tentar identificar as diferenças. E aí realmente você conseguia sentir a diferença notória assim, de um vinho de Ribeira del Duero para um vinho de Rioja, né? Você via que o vinho de Rioja era um vinho mais, o Ribeira del Duero era um vinho mais potente, mais corpulento, e no Priora, e na Rioja você tinha um vinho mais ácido, mais tranquilo, mais fácil de beber, vamos dizer assim, né? Se você queria algo mais pancada, você ia para Ribeira. Então, eu vou te interromper mais uma vez. Queria fazer um teste de som, ver se agora melhorou. O pessoal foi informando aí que o meu áudio estava muito baixo. Queria perguntar para vocês se deu uma melhorada agora que eu tirei o fone. Joana, Joseph, responde aí, vê se está melhor agora sem o fone. Vê se ficou melhor, vê se está assim ou se estava melhor antes. Para a gente tentar ajustar. Queria pedir para vocês que estão participando, que estão assistindo, né, essa live, que se tiver alguma pergunta sobre vinhos espanhóis, se tiver alguma pergunta sobre o caminho de Santiago, que escreva suas perguntas aqui para a gente passar para o Alex responder, para desenvolver aí essas questões, tá bom? Melhorou? Joia! Muito bom! Obrigada aí pela ajuda de vocês. Vamos seguir E, então? Você e pode vamos lá. fazer aqui? Se não tiver pergunta, vamos lá. Você me interrompe aparecendo as perguntas. E a experiência do caminho, assim, a gente tem uma regra básica que é para você levar 5%, 10% do teu peso na mochila.
E aí, por mais que você se regule, você leva. E aí, quando você chega lá, com 3 dias de caminhada, você começa a repensar: será que isso é útil para mim? Será que isso é importante para mim? E aí você pega e já começa a jogar as coisas fora. Quando passa mais alguns dias, você vê que a mochila está pesando mais sem você ter colocado nada. Aí você vai e retira mais coisas. Qual o grande aprendizado, né? Você termina vendo que tudo que você precisa está dentro de você. Uma mochila é mais do que suficiente para você viver. O que você precisa está ali. E se você precisar, depois você vai e conquista de novo, adquire. Uma outra coisa também no caminho, algumas experiências legais, né? Tinham dias muito duros, muito difíceis, mas em uma semana isso parecia que tinha passado assim muito tempo. É mais ou menos o que a gente está passando agora também, né? A gente está se adaptando e as semanas estão se passando rápido, e o que era há uma semana parece que passou há tanto tempo. Então o caminho ele te dá várias lições. Ele te mostra também que para você sair daquela situação só tem uma maneira: caminhar, e acima de tudo ter equilíbrio. E outras coisas legais, né? Eu conheci muitas pessoas do mundo inteiro, conheci coreano, chinês, japonês, muito francês. E você termina se identificando, porque você cria várias amizades profundas. No final do dia você chega no local, aí, ou vai comer em algum lugar, ou termina cozinhando, e sempre em volta do vinho. Sempre em volta do vinho, o vinho assim, deixando as pessoas alegres, deixando as pessoas mais falantes, as pessoas confessando as suas coisas, expondo seus pensamentos. Eu acho que cada dia era um dia de terapia, regado a vinho. Muito bacana. Então, assim, até agora a gente pode concluir que menos é mais, né? Então você não precisa de muita coisa para fazer o caminho, você não precisa carregar uma mochila lotada de utensílio, nem de roupa, nem de muita coisa. Você carrega só o básico. Não é legal também você carregar muito peso, né? É preciso você fazer algum tipo de preparação física, né, para você suportar a carga, né, do caminho, alguma coisa assim. Você fez alguma atividade, você se preparou fisicamente? Assim, a associação tem uma associação do caminho, eles recomendam, as pessoas às vezes se preparam 1 ano, se preparam 6 meses. No meu caso, eu faço atividade física intensa, então para mim eu já estava preparado fisicamente para ir. Foi uma questão de decidir. Em relação a quantos quilômetros por dia, você decide e você faz quantos quilômetros você quiser. Então é algo que é acessível a todo mundo. Eu vi pessoas de tudo quanto é idade lá, vi jovens, vi pai caminhando com filho, vi casais, e você define. Eu tinha dia que eu caminhava 40 quilômetros, tinha dia que eu caminhava 30, mas tinha gente que caminhava 15. Então é acessível para todo mundo, não precisa fazer o caminho todo. Pode parar na cidade, pode ficar lá 2, 3 dias. Logronho, eu fiquei apaixonado por Logronho, que é a capital da Rioja. É um lugar espetacular, vários bares, vários restaurantes. E você tem um raio ali de 30 quilômetros, 50 quilômetros, que está cheio de vinícolas. Então, se você ficar ali uma semana, você vai ter vinícola assim, diversas para poder visitar. E depois, vou pegar o trem e vou por lá, porque depois de Logronho, você ainda continua um pedaço da Rioja, aí chega a Burgos, que é uma cidade espetacular, aí já não tem a questão vinícola, mas você pode comer muito bem lá, né? O lechaço, né? E aí ali eu já fui para uma pegada do lechaço com Ribeira del Duero, algo mais em Pesqueira, aí a gente foi para outras coisas. Mais uma questão aqui que surgiu, né? Eu nunca fiz o Caminho de Santiago, tá? A atividade assim mais perto disso que eu já tenha feito é caminhada e rapel. E eu lembro que nessas caminhadas no rapel a gente tinha o hábito de carregar algumas castanhas, né, um musli, alguma coisa assim, passas, banana, maçã, porque isso ajudava a dar mais energia, mais força para você continuar ali, dependendo da dificuldade do caminho. Eu cheguei a fazer uma vez uma trilha
que durava mais de 1 hora e meia só de caminhada no meio da mata. Então, assim, lá no caminho de Santiago, você identificou ali algum alimento específico que é comum que as pessoas carreguem ali para fazer um lanchinho durante o caminho, alguma coisa, outra elas só paravam para se alimentar naquelas paradas já pré-determinadas? Tinha alguma coisa que ia carregando junto? Isso é outra coisa bem legal. Cada um faz a sua alimentação e cada um faz como quer, como entende. Eu acordava às 6 horas da manhã e aí eu saía sem comer nada e caminhava 10 quilômetros e aí quando chegava numa cidade eu parava e tomava meu café da manhã. E às vezes quando estava chovendo eu parava numa taberna, comia uma tapa e me dá um criança, né? Me dá um criança para poder aquecer. Mas eu cansei de ver pessoas que começavam em outras cidades, bem à frente de mim, eu com o tempo terminava passando, elas faziam piquenique. Tava lá, parado no campo, com uma toalha estendida, com uma garrafa de vinho e fruta e pão. Também é muito comum as pessoas comprarem pão e um vinho, e vai caminhando, realmente comendo pão e vinho. Algumas param para. Tortilha, chocolate. Isso. Eu comi muito polpa feira, polva galega, né? Eles Ramon. come... Ramon. Ah, isso aí era direto, assim. Eu sempre chegava, porque você chega naquelas tabernas pequenas nas cidades, né? Não tem nada especial. Então, se você já, eu quero uma copa de vinho, ele vai te dar um vinho jovem, um vinho muito assim. Se você chegar, eu quero um criança, aí você tem que pedir um criança, aí ele vai te dar um vinho criança. E aí, muitas das vezes eu parava uma meia hora ali, sem pretensão de nada, sem ficar olhando para o relógio. A gente passa a ter uma outra dimensão do tempo, uma outra sem objetivos, sem obrigações. A gente passa a viver realmente aquele momento ali. Mais uma Então, pergunta. assim, sim. Fernanda perguntou se os moradores também ali interagem com vocês durante esse período aí de caminhada, se os moradores ali do entorno, se eles oferecem alimento para quem está ali seguindo o caminho. Isso é uma coisa bem legal, né? Há um respeito muito grande ao peregrino, e o peregrino ele tem um respeito muito grande em não impactar na comunidade, na sociedade local, né? Então tem muitos lugares que tem frutas para o peregrino, tem fonte de água, algumas casas eles colocam uma garrafa de água do lado de fora, para que se o peregrino, na hora que for passar, ele quiser beber água, ele pegar ali, né? Porque você não é um caminho, você lá atrás falou, não é um caminho que você caminha por floresta, você caminha por estradas marginais, por estrada de terra, pouquíssimo por alguma trilha, né? Então você passa, mais ou menos a cada 2, 3 quilômetros, você passa por dentro de um pueblo, uma cidade pequena. E essas cidades têm muitas pessoas idosas, elas te cumprimentam, te falam. E tem uma grande saudação, né, no caminho, né? Buen camino, ou seja, bom caminho. E o peregrino, quando ele passa por outro, ele fala buen camino, e o próprio morador da cidade, buen camino. E aí as pessoas vão. Tem um outro fato interessante. Durante a caminhada, quando você encontra alguém, as pessoas não querem muito papo, não. As pessoas querem seguir caminhando consigo e com as suas reflexões. Mas quando chega a noite, é um grande congressamento das pessoas. As pessoas se encontram, começam a falar como foi o seu dia, falam de família, falam de relacionamento, falam de questão profissional, falam de o que vai ser a volta para o seu país. E isso tudo com muito vinho, né? Cada um compra uma garrafa de vinho, então teve dias lá à noite que eu, sei lá, bebi umas 2 garrafas de vinho sozinho. E aí no dia seguinte acordar e caminhar mais 30, 40 quilômetros não foi fácil não, mas foi de uma leveza extrema. Mais uma perguntinha, né? O pessoal quer saber se você caminhou todos os dias ou se você parou para descansar e para curtir algum ponto específico e você deixou de caminhar algum dia para curtir. Eu tinha 30 dias no todo, e o caminho ele exige cerca de 32 dias, contando a saída do Brasil e você voltar para o Brasil. Então eu tive que dar uma acelerada, e eu também queria visitar um amigo em Braga. Então eu fiz o caminho em 25 dias, eu fiz o caminho todo, só que eu acho que eu caminhei um pouquinho
pouquinho demais por cada dia. Tinha dia que eu começava às 6 horas e parava às 4 da tarde. Teve dia que eu caminhei 42 quilômetros. Mas eu não parei nenhum dia, não. Eu fiz em 25 dias, caminhei muito. E uma coisa que eu percebia, no início eu estava muito focado nisso, em chegar rápido no meu objetivo na outra cidade, que eu ia dormir para carregar o telefone, para mandar mensagem, para isso. Aí logo depois eu me despluguei disso e fiz o seguinte, eu tenho que aproveitar cada cidade, cada pueblo que eu passar. Então eu passava naquele pueblo, eu andava dentro do pueblo, entrava na igreja, fazia minha meditação, minha oração, minha reza, sei lá, meu encontro lá. Se eu visse uma taberna legal, eu entrava, e se eu visse alguma coisa interessante para comer, eu comia. Eu falei, caramba, é uma oportunidade de degustar um negócio diferente, um negócio bem íntimo, né? Que não é de um grande restaurante, uma culinária bem típica. Se eu visse um vinho também, eu ia e bebia uma taça. E aí ficou muito mais interessante assim o caminho para mim. E isso aí foi logo depois de Navarra que eu comecei a aproveitar completamente as cidades que eu passei. Muito bem, agora uma melhor de três. Três perguntinhas aqui, né? A primeira pergunta é da Mônica, querendo saber se você só caminhou durante o caminho ou se você também correu. Não, não, só caminhei só, não corri não, não corri não. É porque eu sou da corrida, aí a galera fica nessa pressão aí. Pô, tem que correr, tem que correr. É, uma coisa. Sim. Diga lá. De todos os lugares onde você parou, por onde você passou, qual deles você experimentou o vinho que mais te agradou? Assim, vamos lá. Cada dia tinha uma experiência diferente, uma cidade, porque dependia do teu estado de humor, de como você estava. Então, assim, os lugares que eu foi Logronho, eu cheguei num domingo festivo, tinha uma festa celta, então para mim aquilo foi muito legal. E tinha um restaurante estrelado, Michelin lá, Eco, também. Eu também instalei o app do Michelin e fui nesse restaurante também. Assim, foi muito legal esse dia. E lá eu bebi o Roda, bebi Marquês de Murieta, bebi vários vinhos legais lá. Bebi esse vinho aqui também, que é o que eu estou bebendo hoje, que é um Gran Reserva Opa, hoje a gente tem Imperial. uma. Um Gran Reserva Imperial. Esse vinho eu até comprei e resolvi trazer, é um 2012. Ele é de Rioja, de Aro, né? Aro é meio que Rioja alta com a lavessa. Tem 14 de álcool. Esse é 2012, mas eu bebi lá o 2009, que em 2013 foi considerado o melhor vinho do ano, né? Então, assim, tive muitas experiências legais de vinho. Bierzo já foi uma pegada mais de vinho. Bierzo é Mencia, é um vinho que a Espanha está descobrindo essa região, tanto que agora tem os Mencia Boys, né? Mais ou menos como tem os Douro Boys, tem Mencia Boys. E o grande cara que deu uma empurrada nisso foi o Álvaro Palacios, que é do Priorato. Ele começou a investir. E o sobrinho dele, o Ricardo Palacios, que está tocando. Então, assim, eles estão investindo em tecnologia e os vinhos estão saindo bem legais. É um vinho com bastante acidez, bastante frutado, mas com uma proposta bem diferente da Rioja. Então, é algo legal a se descobrir, né? Da Espanha aqui que me surpreendeu, que a gente termina não bebendo aqui no Brasil, ou quase não bebe. Quando a gente fala de Espanha no Brasil, a gente fala de Priorato, fala de Rioja praticamente, alguma coisa de Toro e Ribeira, mas a gente não fala de outras regiões. Navarra, com seus garnaches, a gente tem vários vinhos muito bons. E o próprio Bierzo, com seus mencias também, a descobrir. E uma outra uva também que é muito comum, o branco lá, que são os verderros. Cada verderro espetacular que eu bebi. E em Rioja, algo surpreendente. Eles estão agora começando a produzir o Tempranillo Blanco, que também é bem legal, mas o verderro é melhor. Isso aí,
O Verdejo chamou bastante atenção, né, quando você degustou, né? Você gostou bastante, foi uma experiência muito boa. Mas você, ao longo do caminho, você degustou mais os brancos ou os tintos? Ou você, foi uma coisa de oportunidade, né? Você viu, observando os outros peregrinos, que as pessoas tinham mais interesse nos brancos ou nos tintos? Isso variava muito? Eu fui mais, assim, a cultura é mais do tinto. Eu fui mais no tinto, né? Até porque os vinhos espanhóis têm uma expressão maior nos tintos, então eu fui nos tintos. Branco eu também não deixava de degustar, até para aumentar a minha capacidade olfativa gustativa e conhecer um pouco mais. Gordeiro também tem no Bierzo também, eles estão plantando, é a uva branca que eles estão plantando lá, também é legal. E na Galícia, que já é quase chegando em Compostela, a gente tem as Guias Baixas, que você tem o Alvarinho, que está ali próximo do Minho, e aí é um vinho mais tranquilo. Bebi alguma coisa de Torrontés também, mas nada assim completamente expressivo. É um Torrontés um pouco diferente do argentino, mas também é algo legal também, assim. E o cava, né? Algum cava por ali? Cava, eu não lembro de ter bebido, mas eu acho que eu bebia, assim, porque a gente passou lá por cima. O que eu procurei fazer foi beber o que era regional mesmo e as diversidades dentro da região para tentar ver a diferença do terroir. E fugindo disso, eu bebi Ribeira del Duero, nem Priorato assim eu bebi. É uma coisa que quando a pessoa começa a estudar vinhos espanhóis, né, quando ela começa ali a criar uma curiosidade, ainda não é nenhuma pessoa muito experiente, mas ela acaba lendo, né, e ouvindo falar muito mais da Tempranillo do que qualquer outra uva. Então ela acaba sendo referência, né, aqui pra gente, pelo menos nos vinhos que chegam aqui pra gente, chega muito mais Tempranillo dos tintos Sim. do que as outras uvas. Mas estando lá, e quando você começa a perceber onde é que você pode comprar vinhos mais diferentes, vinhos com uma variedade maior, né, que fogem um pouco de só Tempranillo, a gente encontra excelente Garnacha, a gente encontra Monastrell, né? Qual foi a outra uva que você, dos tintos, né, ou outro estilo de vinho, né, que te agradou muito e que fugiu do óbvio, tá? Que tenha te marcado muito, assim, de tinto. Para mim, o que eu falo é a Mencia, né, em Bierzo, que a gente termina quase não bebendo. A Garnacha mesmo, que a gente quase não bebe aqui, a gente fica muito focado em Tempranillo. Sim. O Gordelho, que a espanhola, a branca espanhola também, bem legal. Foi mais ou menos isso, assim. Fora isso, eu não fugia. Viura também, eu terminei bebendo. Tem alguma coisa bem legal, né? Na própria Rioja, a gente consegue sentir uma diferença muito grande do Tempranillo, que é cultivado na Rioja Alavesa, porque ele é um vinho de altitude e com uma certa drenagem. Então ele termina tendo um pouco mais de acidez, que já é algo característico dos vinhos espanhóis, e termina tendo bastante elegância. Enquanto os vinhos que são da Rioja Barra e da Rioja Barra, e até uma parte da Rioja Alta, eles são os vinhos com mais teor alcoólico, porque tem um solo de argila com calcário, um solo bastante fértil. E ele termina tendo, e também um pouco protegido dos ventos, então tem uma maturação até um pouco mais longa, e ele produz um vinho muito mais alcoólico. Então eles até procuram fazer algumas assemblagens de vinho para poder dar uma equilibrada. Mas quando você pega os vinhos regionais de cada região dessa, você consegue sentir bastante a diferença. Isso foi algo que aqui eu não tinha feito. E lá eu consegui fazer isso, de pegar os vinhos especificamente de cada região da Rioja. E o Tempranillo ele também é produzido em outras regiões. Aí de live. É, E o Tempranillo E ele tem tem em uma. outras regiões. A Espanha não é só Tempranillo.
A Espanha tem 60% de tempranillo e o resto é outras uvas. Sim, sim. A gente está chegando nos 15 minutos finais da live. Tem algumas perguntas muito interessantes aqui sobre qual foi o seu maior aprendizado, tá? Qual a mensagem, qual foi a grande lição que essa experiência, essa peregrinação te trouxe? Foi uma pergunta do Purista BR, perdi agora o nome. Mas o que você aprendeu, o que te trouxe e que nesse momento agora tá valendo muito a pena ter trazido esse aprendizado, porque você Sim. está conseguindo colocar em prática no seu dia a dia. Compartilha com a gente qual foi esse grande aprendizado aí na tua caminhada. O grande aprendizado é que a gente não precisa de muita coisa para viver. O que a gente precisa estar dentro da que a nossa maior obrigação é ser feliz. Isso aí, se a gente olhar para a gente já é naturalmente feliz. A gente às vezes tem mania de buscar fora o nosso ideal de felicidade. A gente não necessariamente precisa disso. Se a gente buscar fora, a gente está buscando o que a gente não tem, a gente está desejando e às vezes talvez a gente não consiga ter aquilo. E o caminho mostrava isso, que diariamente tudo que você planejava, nada acontecia. E cada dia era uma surpresa. Caminhando se faz o caminho, então assim, a vida é isso, é uma caminhada contínua. Então, se você não adianta você ficar parado, você quer sair de uma situação, tenha equilíbrio, paciência e caminhe, siga em frente. Uma outra grande lição é o desapego, né? Porque você começa a refletir e até serve muito para o momento. Que de fato importa para você, né? Que de fato tem valor para você e o que talvez tenha valor e você não está atento e que aquilo ali é uma coisa simples que talvez seja bem legal de você dar valor e dar atenção. E a vida é breve, né? Eu decidi em cima da hora, isso aí tem quase 6 meses, 7 meses. Eu não poderia nem imaginar que a Espanha está passando o que está passando. Eu imaginando aqueles, em determinados momentos, eu me vejo passando pelos vilarejos, várias pessoas idosas. Me pergunta, pô, como é que será que aquelas pessoas estão? Então a vida é muito breve, a gente não pode ficar deixando para fazer nada depois que a gente poderia fazer agora, né? A vida é algo sublime e breve. E a vida é linda, a vida é para ser vivida diariamente e com muito vinho, muita paz, tranquilidade. Exatamente. Obrigada, Alex. Tem alguma mensagem, né? Muito obrigada por compartilhar a tua história, por trazer aí várias reflexões úteis para o nosso dia a dia, por instigar a curiosidade, o desejo. Muitas pessoas comentaram aqui durante a live que sentiram vontade de fazer, que agora estão com essa vontade. Então, se era um objetivo seu, considere seu objetivo alcançado. Muitas pessoas compartilharam ali que pretendem fazer num futuro, né, próximo, vão se organizar, vão se preparar e vão aí viver um pouco dessa experiência. Né? Muito obrigada aí por todo o aprendizado que você compartilhou. Essa parte dos vinhos também, né? Nós, como apreciadores de vinho, a gente meio que tudo que a gente faz na vida, de alguma maneira, a gente tenta sintonizar com esse amor, com essa paixão que a gente Sim, tem pelo vinho. sim. Então também foi uma troca ótima saber que em todo lugar que você parou, teve um vinho interessante para você provar, foi uma nova descoberta, que provar o vinho lá, né, te trouxe aí um outro olhar sobre a bebida, dentro de um outro contexto, né, o vinho harmonizado ali com as dificuldades do caminho e com também as recompensas do caminho, né. Foi muito legal, muito bacana, tenho certeza que todo mundo curtiu. Quem quiser continuar deixando mensagem aí, pode ficar à vontade. A gente vai depois dar uma lida com mais calma, com mais carinho. E para a gente fechar, né, recomendações aqui de qual é a área. Essa já penso logo na bagunça, né? Tem todo o contexto, né, espiritual, mental por trás do caminho de Santiago, e eu já penso logo na bagunça. De todo esse lugar que você percorreu,
qual é o lugar onde as pessoas se sentem mais à vontade para ficar, para curtir, para conhecer pessoas? Qual é o lugar onde normalmente as pessoas aproveitam mais para provar a gastronomia local, para provar um pouco mais os vinhos, entendeu? E interagir com as outras pessoas. É claro que elas fazem isso em vários momentos, mas qual desses lugares tem uma estrutura maior para favorecer esse tipo de interação? Logronho. Eu visitei várias regiões vinícolas e fui a Bordeaux, Borgonha, Piemonte, várias regiões. E aqui tem uma vibe bem legal, uma vibe, aquela vibe espanhola de festa, as pessoas na rua, bebendo, brindando, a pessoa te cumprimenta, foi Logronho, assim. E Compostela, que tem vários lugares, várias tabernas, várias, mas é mais turistão, assim. Né? Mas Compostela achei bem legal, assim, tem essa vibe de congressamento, assim. E Logronho, assim, eu quero mais à frente voltar realmente a Rioja, parar em Logronho, isso ficou na minha cabeça. Voltar, me estabelecer lá, ficar bebendo ali e visitar as vinícolas, fazer aquela visita perfeita, alinhada nas vinícolas. Mas Logronho foi um dos lugares mais legais, assim, uma vibe muito... Tem uma vibe mais ou menos de Barcelona, assim, muito legal. E o lugar que você considera o lugar mais meditativo, aquele lugar onde você preserva mais o teu silêncio, onde você fica mais mental, mais se sente um pouco mais espiritualizado, onde você está ali mais conectado com a sua respiração, com aquilo que você está vivendo, onde os pensamentos seguem um outro fluxo e você está ali numa outra vibe, uma vibe muito mais sossegada. Qual parte que te levou a esse estado de... É, o, o caminho tem três partes. Tem a parte que vem da França até Burgos, que passa pela Rioja, e depois as Mesetas e depois a Galícia. Essas mesetas é uma parte plana, que é uma parte super plana, árida, venta muito, tem várias fazendas eólicas, fazendas de centeio, mas não tem nada. E assim, é pesado, são 200 quilômetros, eu fiz em 5 dias, caminhei muito, as pessoas fazem em 7, 9, não tem praticamente nada de vinho bom, as cidades são minúsculas e as pessoas costumam pular essa parte, pegam um trem de Burgos e vai até León. Eu falei, não, eu vou fazer isso. A minha ideia até inicial era fazer isso, mas quando eu cheguei lá, aquele espírito guerreiro, eu falei, não, não vou fazer, não vou me dobrar, vou fazer, pô. Realmente, cada dia eu falava assim, quer saber, eu vou pegar um ônibus, não tem por que eu estar fazendo isso, porque aí, quando chegava no dia seguinte, quer saber, mais um dia só. Aí lá ia eu. Aí teve um... Muito bem. E assim, esse foi. Mas é a parte que não tem vinho nem nada. Vou aproveitar para agradecer a todas as pessoas que participaram, quem passou por aqui rapidinho, né? Deu aquela olhada, deixou uma pergunta. Quem ficou com a gente do início ao fim, muito obrigada, tá? Pela sua presença, obrigada mesmo. Obrigada, ABS, por abrir esse espaço, essa interação, essa troca. Obrigada, Alex, por compartilhar tuas memórias pessoais. Foi muito bom te ouvir, foi muito bom conhecer um pouquinho. Eu confesso que eu também fiquei com vontade de conhecer agora. É uma questão de honra. E Legal. espero bater um papo com vocês de novo sobre outro assunto, outra troca também. Muito obrigada, gostei muito. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Faltam Não, 5 minutos. sim, só agradecer a todos que participaram da live, que acompanharam, mandando perguntas, batendo palminha, fazendo... Bem legal, achei bem legal. É a minha primeira live, fiquei um pouco tenso, falei, caramba, pô, ainda mais que é uma live da ABS, que não é na minha conta, então olha a responsabilidade aí, né? Muita. Você também, né? Você também que é uma pessoa influente, é uma pessoa aí despontando no mercado. Então, caramba, como é que eu vou falar com a Tita? Será que eu vou cometer algum deslize? Nada, Então foi foi muito ótimo. legal. Agradeço a tua paciência, agradeço a sua mediação, ao Joseph pela oportunidade e ao meu eterno monitor Fred, que é um dos caras que me guiou. Muito obrigado por tudo. Obrigada.
Até a próxima, gente. Um abraço, boa noite. Aproveita o vinho que vocês tiverem aí, que eu tô aqui aproveitando o meu. Tudo de bom, saúde. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.